Estimados irmãos, saudação franciscana de paz e bem. Neste mês, nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus. Para fechar esse movimento, esse ciclo das parábolas, hoje nós vamos falar da parábola do semeador, uma parábola bastante conhecida de todos nós. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus começou a falar. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas veio o sol e queimou as plantas. E elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Entretanto, outras sementes caíram em terra boa e deu fruto de 100, 60 ou 30 frutos por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ilustra sua fala com parábolas, cuja mensagem é revelar o mistério de Deus e a força do reino entre nós. A semente que as parábolas nos falam hoje, ela está dentro da lógica de uma experiência de conflito. Na parábola de hoje, do Evangelho de Mateus, o semeador é o responsável por colocar a semente no solo, uma vez que a semente foi deixada no celeiro, e assim ela não seria capaz de produzir. Por isso, o seu trabalho torna-se importante. Mas não se identifica quem é o semeador. O semeador não tem nome nessa história. Nada nos é dito sobre sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo e da semente. Nossa missão no lugar onde nós estamos é semear. Quanto mais semente é plantada nos corações das pessoas, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do semeador muitas vezes não é importante. Por isso São Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de responsabilidade de Deus. Outro aspecto importante é a safra, que depende da natureza da semente. Não é do tipo da pessoa que planta, mas de que tipo de semente fora plantada. Portanto, independente de quem semeia, a semente dará os frutos por si mesma. A mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, diz o texto bíblico. Mas os resultados são muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados por o coração daqueles que ouvem. As parábolas têm o poder de entrar em nosso coração e produzir frutos. Quando uma palavra cai em você, mas não se cultiva, é como se encontrasse um solo com espinhos, um solo com pedra. É preciso acreditar nessa graça de Deus atuando em cada uma de nós. É uma postura de fé que depende do nosso compromisso com o projeto de Jesus. Enquanto nós buscamos ser seus discípulos, acolhemos a sua palavra. Os frutos do reino não dependem da semente, do dom de Deus, mas deriva também de uma espiritualidade engajada. A responsabilidade é de cada um de nós.
A força do Espírito é como chuva que desce das nuvens. Se ela cair no asfalto, dificilmente ela vai germinar. Mas se ela cair na terra boa, aí sim, ela vai conseguir dar frutos de 60, 30 ou 100 por um. Para ouvir a voz do vento, para ouvir a voz do pastor e abrir a porta, é preciso fazer silêncio. É preciso buscar, é preciso entrar em sintonia com Deus. Isso depende de cada um de nós. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. Tem pessoas que gostam de uma música e ouvem-na muitas vezes. Há palavras que precisam ruminar, precisam de silêncio, precisam de escuta, precisam de cultivo. Cultivemos em nós palavras boas. Deus todos os dias nos dá a oportunidade de fazermos uma nova leitura da vida e também de nos tornarmos pessoas melhores. Sejamos então pessoas felizes, que aderimos ao projeto do Reino de Deus. Isto só é possível se nós pudermos compreender, acreditar, confiar e ter um espírito aberto. É preciso aderir a Jesus, uma vez que, à medida em que nós aderimos, tornamos o nosso coração sensível a Ele. Seus ouvidos ouvem e os seus olhos enxergam cada vez melhor. Sejamos nós solos fecundos, abertos à escuta sensível da palavra de Deus em nós, no irmão e na irmã. Que nesta nova semana possamos refletir sobre que tipo de solo nós queremos ser, para nós e para aqueles que estão conosco no dia a dia. A cada um, sejamos bons semeadores de paz e bem.